Você tem medo de leões? De tubarões? De cobras de 1,5 metro? O medo na selva tem a cor verde musgo e o peso de menos de 1 grama. Enquanto a maioria das pessoas treme diante de predadores gigantes, a verdade mais aterrorizante da natureza é esta. As maiores máquinas de matar do planeta voam, rastejam e picam, e elas cabem na palma da sua mão. Elas não caçam por esporte, elas são armas biológicas ambulantes, perfeitamente arquitetadas pela evolução para infligir dor, paralisia e morte. Nós, do Odair, abrimos hoje o arquivo mais sombrio da biodiversidade. Vamos mergulhar no coração úmido e traiçoeiro da selva, onde cada folha esconde uma armadilha. Prepare-se para conhecer o inferno em miniatura. São 3 insetos que não são apenas perigosos, eles são, objetivamente, máquinas de matar. E acredite, o que eles fazem vai além dos seus piores pesadelos. Fique até o fim, porque o último da lista prova que a beleza pode ser a armadilha mais letal de todas. A armadilha silenciosa, o maior assassino de todos. Inseto 1. O mosquito, gêneros Anopheles, Aedes e Culex. Começamos com o campeão invicto. Ele é tão comum que você mal percebe seu zumbido. Ele não tem mandíbulas esmagadoras nem ferrões injetores de neurotoxinas complexas como os outros desta lista. Seu poder não reside no ataque direto, mas na sua função como transportador biológico. O mosquito não é um assassino por si só, ele é um mensageiro da morte. Pense nisso. Em termos de vítimas humanas anuais, nenhum outro animal na Terra, seja ele leão, crocodilo ou serpente, chega perto do mosquito. Se você fosse catalogar o predador mais bem-sucedido e mortal da história da humanidade, a coroa seria dada a este pequeno e frágil díptero. Sua arma, a probóscide, um estilete microscópico capaz de perfurar a pele humana e sorver nosso sangue, uma necessidade vital para a reprodução da fêmea. Mas é nesse ato de alimentação que a tragédia se instala. Ao injetar saliva para evitar a coagulação, o mosquito transfere parasitas e vírus que transformam o corpo hospedeiro em um campo de batalha interno. A engenharia do terror. Estamos falando de malária, de dengue, de chikungunya, de zika e da terrível febre amarela. A malária, especificamente, causada pelo parasita Plasmodium, é uma obra-prima de terror biológico. Ela invade as células do fígado, se multiplica exponencialmente e depois irrompe nos glóbulos vermelhos. Imagine a cena. Você está no meio da selva, uma picada minúscula, esquecida. Dias depois, você é dominado por calafrios que fazem seus dentes baterem incontrolavelmente. Seguem-se febres altíssimas, dores de cabeça excruciantes e delírio. O parasita está literalmente devorando seu sistema de transporte de oxigênio por dentro. A cada surto febril, milhões de glóbulos vermelhos estouram simultaneamente. A Organização Mundial da Saúde calcula que a malária sozinha mata centenas de milhares de pessoas anualmente. Este não é um ser por sua dor, é um inseto para temer por sua capacidade de dizimar populações inteiras e remodelar a história humana através de doenças infecciosas. O mosquito é a definição de uma armadilha da selva. Você não vê a ameaça até que seja tarde demais e seu corpo comece a falhar por célula. Ele é o inimigo fantasma, o agente silencioso. Ele voa lentamente e pica rapidamente, e a única coisa que ele deixa para trás é um rastro de febre e morte. É por isso que na nossa lista de máquinas de matar, ele ocupa o topo. A dor em câmara lenta, o ferrão 24 horas. Inseto 2, a formiga cavalo.
Paraponera clavata, a formiga bala. Se o mosquito mata silenciosamente pela doença, a formiga bala mata pela dor pura e incessante, e pela reação que essa dor provoca. Este predador da América Central e do Sul, também conhecido como tocandira no Brasil, não é uma formiga comum. Ela é grande, robusta, e seu nome não é um eufemismo. A formiga bala possui o ferrão mais doloroso conhecido no reino dos insetos, medido pelo índice de dor Schmidt. Sua picada é classificada como 4.0, o pico da escala. O efeito bala. Por que o nome bala? Porque ser picado por ela é comparável a ser atingido por um tiro. Não uma ferroada, mas uma descarga de dor que irradia do ponto de injeção, escalando rapidamente para um tormento ardente, latejante e paralisante. O veneno, uma neurotoxina conhecida como poneratoxina, ataca diretamente o sistema nervoso central, criando uma cascata de dor que não se dissipa em minutos. Não, esta dor é uma experiência de 24 horas. Imagine-se caminhando pela mata, esbarrando acidentalmente em um tronco oco onde a colônia reside. A primeira formiga aparece. Ela é escura, grande, quase intimidadora. Você a ignora por um segundo, e então ela crava o ferrão. A sensação inicial é de um choque elétrico quente e intenso. Em 10 minutos, o braço ou a perna afetada começa a inchar monstruosamente. A dor se torna incapacitante. Você não consegue se concentrar, não consegue correr, não consegue pensar. Você está à mercê da selva, totalmente vulnerável, enquanto seu corpo queima de dentro para fora. A dor pulsátil é tão intensa que vítimas relatam alucinações. É uma dor que reescreve a sua percepção do que o sofrimento significa. Para os povos indígenas da Amazônia, esta formiga é usada em rituais de passagem. Uma luva cheia delas é usada pelos jovens. É um teste de resistência física e mental contra a agonia mais pura que a natureza pode oferecer. Na selva, se você está sozinho e recebe múltiplas picadas, a dor intensa pode levar ao choque, à febre alta e à falência respiratória. A formiga bala é uma máquina de guerra biológica que usa o terror como sua principal arma. A nuvem escura do extermínio. Inseto 3. A formiga soldado, Eciton burchelli, formiga correição. Se a formiga bala é a especialista em tortura individual, a formiga soldado, ou formiga correição, é o exército de extermínio. Estes insetos não constroem ninhos permanentes. Eles são nômades, uma força da natureza que marcha pelo chão da floresta em colunas massivas, em verdadeiros rios de quitina negra. Uma única colônia pode abrigar milhões de indivíduos, e quando eles se movem, nada que seja pequeno ou lento sobrevive. Eles são a definição de uma máquina de matar implacável e automatizada. A marcha do terror. Imagine o som na selva. Um murmúrio crescente, um ruído seco e raspante. Isso é a formiga soldado chegando. Sua tática é a saturação. Elas não picam com um veneno letal como a formiga bala. A letalidade está na quantidade, na mordida e na capacidade de desmembrar a vítima viva. O soldado da formiga correição possui mandíbulas incrivelmente longas e afiadas, usadas para cortar, segurar e rasgar. O que acontece quando você está no caminho de uma dessas colunas? A onda atinge você como uma enchente negra. Milhares de formigas escalam suas pernas em segundos. Elas não procuram um ponto para picar. Elas mordem onde alcançam, cravando as mandíbulas na sua carne. A dor é imediata e múltipla. Você começa a dançar, a se debater, a tentar tirá-las de você. Mas elas são pegajosas, agressivas e numerosas demais. O perigo para os humanos, embora raro, é real para aqueles que estão feridos, adormecidos ou acamados. Relatos históricos, embora às vezes exagerados, falam de animais de fazenda sendo completamente esqueletizados em questão de horas. A formiga soldado é capaz de subjugar cobras, lagartos e roedores inteiros, desmembrando-os peça por peça, vivo, em uma orgia de alimentação coordenada. Se você cai ou tropeça no caminho de milhões dessas criaturas, o resultado é um pesadelo. Você é consumido pela massa.
Elas operam com uma eficiência industrial, limpando a floresta de toda a vida orgânica que não pode escapar. Elas são a força de limpeza da selva. E você, se estiver indefeso, é apenas matéria orgânica. O pesadelo parasitoide. Mãos dadas com o medo. Inseto 4. A vespa caçadora de aranhas. Pepsis e hemipepsis. Vespas falcão tarântula. Este é o horror biológico levado à perfeição. O ataque da Vespas falcão tarântula não é rápido nem misericordioso. É meticuloso, cirúrgico e tem um propósito que beira a ficção científica: garantir que sua prole tenha alimento fresco. Esta vespa é uma das maiores e mais impressionantes do mundo, com asas iridescentes e um corpo longo e negro. Seu alvo principal é, como o nome sugere, a tarântula, uma aranha triatoma. Inseto 5. O barbeiro, Triatominae, o percevejo assassino. Aqui está um predador que caça enquanto você dorme, com uma paciência e uma tática que são intrinsecamente macabras. Conhecido popularmente como barbeiro, este inseto hematófago se distingue por sua preferência por picar perto dos lábios ou olhos, áreas de pele mais fina, enquanto a vítima está em sono profundo. O barbeiro não é perigoso pelo seu ferrão ou veneno. Ele é perigoso porque é o vetor da doença de Chagas, uma condição que, ao longo de décadas, destrói órgãos vitais. O mecanismo da doença silenciosa. O parasita em questão é o Trypanosoma cruzi. O barbeiro ingere o parasita ao se alimentar de um hospedeiro infectado. Quando ele pica um novo hospedeiro, ele não injeta o parasita. A verdadeira armadilha vem a seguir. Enquanto se alimenta, o barbeiro defeca quase que simultaneamente. As fezes contêm o parasita. A vítima, picada e coçando a pele irritada, muitas vezes instintivamente, mesmo dormindo, espalha as fezes para dentro da ferida aberta ou para as mucosas dos olhos e boca. O parasita entra. O estágio agudo da doença de Chagas pode ser leve, quase despercebido, mas a fase crônica é brutal. O T. cruzi se aloja nas células do coração e do sistema digestivo, causando inflamação progressiva e silenciosa. Anos, talvez décadas depois, o coração incha, cardiomiopatia, o esôfago e o cólon se dilatam. Você pode ter sobrevivido a todos os leões e cobras da selva, mas esse pequeno inseto, trabalhando em silêncio noturno, garantiu sua morte futura. Ele é a personificação da armadilha biológica de longo prazo, uma máquina de matar que opera na escala de tempo de uma vida humana. Fácil, também conhecida como formiga de fogo. Inseto 6. A formiga de fogo, Solenopsis invicta. Não se deixe enganar pelo tamanho. As formigas de fogo não têm a força individual da formiga-bala, nem a massa da formiga-soldado. O que elas têm é uma agressividade explosiva e um veneno que é tanto cáustico quanto alérgico. Originárias da América do Sul, elas se espalharam pelo mundo, provando sua adaptabilidade como máquinas de matar territoriais. O enxame vingativo. As formigas de fogo reagem a qualquer perturbação do seu ninho subterrâneo como uma emergência de código vermelho. Um único chute acidental pode resultar em milhares de formigas escalando você em segundos. Sua tática é sincronizada. Ao contrário de outras formigas que mordem e depois picam, a formiga de fogo morde para se ancorar firmemente e em seguida gira em torno do ponto de ancoragem, injetando seu veneno, a solenopsina, várias vezes em um padrão circular. A solenopsina é um alcaloide venenoso. A sensação é imediata, ardência intensa, como se brasas estivessem sendo pressionadas contra a pele. A máquina de matar se manifesta no resultado da picada. Pequenas pústulas brancas e elevadas que se enchem de pus. Essas lesões podem coçar, infeccionar e, em casos de picadas múltiplas, que são a regra, não a exceção, a vítima é deixada com febre, náuseas e um tormento que dura dias. Mas o verdadeiro perigo mortal reside na hipersensibilidade. Para indivíduos alérgicos, o choque anafilático pode ser induzido por dezenas ou até
mesmo poucas picadas. Em ambientes de selva, onde o auxílio médico está longe, a formiga de fogo é perfeitamente capaz de matar uma pessoa adulta através da falência sistêmica induzida por alergia. Elas são um exército de veneno portátil, sempre pronto para queimar e aniquilar o intruso. O zumbido hipnótico do sono eterno. Inseto 7. A mosca tsetse, Glossina morsitans. Outro caso onde o mensageiro é mais mortal que o predador. A mosca tsetse da África é um dos insetos mais temidos do continente, não por seu ataque físico, mas pela praga que carrega em seu interior, a trypanosomíase humana africana, ou a temida doença do sono. O ataque da agulha biológica. Esta mosca é robusta, com uma probóscide longa e pontiaguda, capaz de perfurar a pele espessa de animais. Quando ela pica, ela suga o sangue e, se estiver infectada, deposita o parasita Trypanosoma brucei. O parasita, ao entrar na corrente sanguínea, se multiplica e causa sintomas que, inicialmente, podem ser confundidos com gripe. Mas logo, a máquina de matar começa sua programação cerebral. O Trypanosoma brucei tem uma capacidade assustadora de atravessar a barreira hematoencefálica e invadir o sistema nervoso central. Isso leva à fase neurológica da doença. A vítima começa a sofrer de confusão mental, alterações de humor e, caracteristicamente, distúrbios graves do sono. O ciclo circadiano se inverte. O paciente fica em uma insônia angustiante durante a noite e uma sonolência avassaladora e incontrolável durante o dia. Conforme a doença progride, o paciente mergulha em um sono cada vez mais profundo e constante, perdendo a capacidade de se alimentar, de se movimentar e, finalmente, de sustentar as funções vitais. Se não for tratada, a doença do sono é quase 100% fatal. A mosca tsetse não é apenas um perigo. Ela é um bloqueio geográfico. Por séculos, ela manteve vastas áreas da África, ricas em pastagens, livres de pecuária, tornando-se um fator crucial na história e economia do continente. Uma mosca que, com uma única picada, programa o seu cérebro para adormecer e nunca mais acordar. A vespa gigante que decapita. Inseto 8. O vespão gigante asiático, Vespa assassina. Se tamanho fosse documento, esta seria a campeã. O vespão gigante asiático é o maior vespas do mundo, um predador aéreo que parece ter saído de um filme de ficção científica. Medindo até 5 centímetros de comprimento, com um ferrão de 6 milímetros e mandíbulas afiadas como navalhas. O arsenal e o massacre. Este inseto é uma máquina de matar que opera em 2 níveis: o ataque a humanos e o massacre de colmeias. Primeiro, o veneno. O vespão asiático injeta uma toxina potente, que é composta por uma complexa mistura de químicos que incluem neurotoxinas e agentes que causam necrose tecidual. Vítimas descrevem a picada não como uma ferroada, mas como um prego em brasa sendo cravado na carne. A dor é excruciante e imediata. Mas a letalidade não para na dor. Múltiplas picadas, especialmente comuns quando o ninho é perturbado, injetam veneno suficiente para causar falência renal e choque anafilático. No Japão, esta vespa é responsável por dezenas de mortes por ano, mais do que qualquer outro animal selvagem. Segundo, a matança em massa. O vespão asiático é o flagelo das abelhas. Um pequeno grupo de 30 vespas é capaz de aniquilar uma colmeia inteira de 30.000 abelhas em poucas horas, decapitando-as metodicamente. Elas não fazem isso para se defender, elas o fazem para coletar larvas e adultos como alimento para seus próprios filhotes. Este é um caçador de emboscada, rápido, brutal e impulsionado por uma eficiência assassina inigualável. Ver um vespão gigante asiático no ar é ver um motor de destruição em miniatura. As abelhas furiosas da América. Inseto 9. A abelha africanizada, Apis mellifera scutellata. A abelha assassina. Você pode pensar, uma abelha? Como ela entra na lista de máquinas de matar? A abelha europeia pica, dói e morre. A abelha africanizada, ou popularmente a abelha assassina,
Pica, dói, não morre imediatamente e, o mais importante, mobiliza a colmeia inteira para atacar em massa com uma fúria que não tem paralelo. A tática do enxame. Resultado de um experimento de hibridização que deu terrivelmente errado no Brasil nos anos 50, essas abelhas combinam a produtividade da abelha europeia com a extrema defensividade da subespécie africana. Elas se espalharam por todo o continente americano, deixando um rastro de mortes. O fator letal delas é a baixíssima tolerância à perturbação e a persistência no ataque. Enquanto uma abelha comum reage a distúrbios a metros de distância, a africanizada pode detectar uma ameaça a dezenas de metros e atacar com um mínimo de provocação, um cheiro forte, uma vibração, um barulho. Quando o ataque começa, a abelha libera feromônios de alarme que chamam todas as abelhas próximas. Em questão de segundos, você está cercado por centenas, se não milhares, de ferrões. O veneno individual não é mais potente que o de uma abelha comum, mas o ataque é maciço. O objetivo não é apenas picar, mas saturar o alvo com veneno. Morrer por abelhas africanizadas é morrer por envenenamento maciço, onde a dose letal de veneno LD50 é alcançada rapidamente pela quantidade de injeções. A vítima frequentemente morre devido à falência renal aguda, causada pelo volume de toxinas, ou asfixia devido ao inchaço maciço da cabeça e pescoço. A africanizada é uma máquina de matar que usa a psicologia do grupo e a agressividade como sua arma primária, transformando um inseto produtivo em uma força militar da natureza. Para os alicates biológicos, a formiga que já nasce com o ferrolho. Inseto 10. A formiga safo, Dorilus spp, a formiga viajante africana. Similar em tática à formiga correição, formiga soldado das Américas, a formiga safo, ou formiga viajante na África, leva o conceito de exército de extermínio a um nível ainda mais temível. Elas são praticamente cegas, mas compensam a falta de visão com uma coordenação de milhões de indivíduos e uma agressividade tátil incomparável. O poder da mandíbula. O soldado da formiga safo tem mandíbulas gigantescas e recurvadas que são puramente predatórias. Eles marcham em uma largura de até 20 metros, limpando o chão da floresta. Para os humanos, o perigo reside na combinação de mordida e picada. Enquanto as mandíbulas se fecham como um alicate de pressão, injetando uma dor excruciante, o ferrão na parte traseira é usado para injetar o veneno. O mais assustador, no entanto, é o uso que algumas tribos fazem dessas formigas, como suturas biológicas. As formigas cravam suas mandíbulas tão firmemente na carne que, se você as arrancar do corpo, a cabeça permanece colada, agarrada, mantendo o corte fechado. Isso ilustra a força e a tenacidade dessas mandíbulas. Em um ataque de massa, a formiga safo é capaz de cobrir completamente um ser humano em minutos. A morte ocorre por asfixia, se as formigas cobrirem a boca e nariz, e por choque séptico e exaustão, enquanto o corpo é mastigado vivo. Na selva africana, o som do avanço das formigas safo é o som da morte certa para qualquer criatura que não consiga se mover a tempo. Elas são a definição de uma máquina de desmembramento em massa. Horror sob a pele. Inseto 11. A mosca berneira, Dermatobia hominis. Este não é um assassino rápido, mas um torturador psicológico e biológico que inspira um pavor visceral em qualquer um que já tenha viajado pela Amazônia. A mosca berneira é uma especialista em parasitismo obrigatório, transformando a pele humana em um ninho vivo. A tática da invasão discreta. A fêmea da berneira não coloca seu ovo diretamente no hospedeiro. É inteligente, mas indireta. Ela captura outras moscas, como o mosquito ou a mosca doméstica, as imobiliza e deposita seus ovos fertilizados no abdômen delas. Quando a mosca vetora pica ou pousa em um mamífero, como um humano, o calor do corpo do hospedeiro faz com que o ovo da berneira caia e ecloda imediatamente. A larva, minúscula, penetra na pele através da picada do vetor ou de um folículo piloso. O terror começa agora.
A larva de berne, ou a berne, cresce no tecido subcutâneo, criando um inchaço, um furúnculo. Ela passa semanas se alimentando dos fluidos do hospedeiro, virando sua pele de dentro para fora. Ela precisa de um pequeno orifício na pele para respirar. A dor é constante, latejante, e o movimento da larva é perceptível. O horror de saber que uma criatura está crescendo e se alimentando dentro de você por semanas é indescritível. Embora raramente seja diretamente fatal, a berne é uma máquina de infecção grave e destruição de tecido. Se a larva se alojar perto de um vaso sanguíneo importante, ou se a ferida infeccionar gravemente, o que é comum na selva, as consequências podem ser devastadoras, exigindo cirurgia dolorosa para a remoção. É o horror da invasão. O corpo humano transformado em um viveiro. O alerta relâmpago do veneno puro. Inseto 12. A viúva negra, Latrodectus mactans, sim, é uma aranha, mas uma armadilha essencial da selva. Embora tecnicamente seja uma aracnídeo e não um inseto, a viúva negra é uma armadilha tão icônica e letal da selva e das áreas rurais que sua exclusão seria negligência. Ela representa o perigo escondido nas sombras, a picada que você só percebe quando o veneno já está no sistema. A neurotoxina alfa-latrotoxina. O corpo brilhante e negro da fêmea com a marca vermelha de ampulheta é um aviso claro. Ela não é agressiva. Ela só pica em defesa quando seu ninho desorganizado é perturbado. O ataque é rápido, e a picada inicial pode ser quase indolor, um pequeno alfinetada. Mas o veneno que se segue, a alfa-latrotoxina, é uma neurotoxina incrivelmente potente, até 15 vezes mais potente que o veneno da cascavel. A viúva negra é uma máquina de matar que ataca o sistema nervoso. Em questão de minutos a horas, a vítima experimenta o latrodectismo, dor intensa e crescente que irradia do local da picada, espasmos musculares dolorosos, especialmente no abdômen, simulando uma apendicite, sudorese profusa, náuseas e vômitos. A dor é tão excruciante que pode levar o paciente ao choque. Em crianças ou idosos, a letalidade é maior devido à sua baixa massa corporal. Mas mesmo em adultos, o tormento pode durar dias, com a toxina causando a liberação descontrolada de neurotransmissores. Ela não precisa de mandíbulas gigantes ou enxames. Ela precisa apenas de uma gotícula de veneno injetada no lugar certo para transformar o corpo humano em uma fábrica de dor descontrolada. A armadilha da beleza. Pelos que queimam. Inseto 13. A lagarta de cachorrinho. Lonomia oblíqua. Lagarta assassina. Fechamos nossa lista com um predador que é uma armadilha da selva disfarçada de arte. A lagarta de cachorrinho, ou lagarta lonomia, é a larva de uma mariposa sul-americana e uma das criaturas mais venenosas que você pode encontrar. Ela se parece com um pequeno tufo de folhas secas, perfeitamente camuflada em árvores frutíferas e arbustos. O veneno hemorrágico. O perigo não está na mordida, mas no toque. O corpo da lagarta é coberto por cerdas finas, cada uma delas contendo um reservatório de veneno. O simples ato de esbarrar ou tocar na lagarta libera essa toxina no sistema. O veneno da lonomia é um agente coagulante extremamente potente, que ironicamente causa o efeito oposto no corpo. Ele ativa descontroladamente o sistema de coagulação, esgotando os fatores de coagulação do sangue da vítima. A lagarta lonomia é uma máquina de matar que causa hemorragia interna. O quadro clínico é devastador e único: inchaço, dor ardente e, em seguida, o sangramento incontrolável. A vítima pode desenvolver hematomas maciços e internos, sangramento nas gengivas e, mais perigosamente, hemorragia cerebral ou falência renal aguda. O simples toque de uma criatura peluda e inofensiva leva a uma síndrome hemorrágica que requer tratamento emergencial com antiveneno específico. Se não for tratada, a lonomia tem uma taxa de mortalidade assustadora. É o pior tipo de armadilha, o perigo disfarçado. Um lembrete de que, na selva, a vida e a morte podem ser decididas pela textura de um único pelo. Fim da fanfiction. Conclusão.
Onda de choque e reflexão. Você acaba de caminhar conosco pelo corredor da morte do mundo dos insetos. Analisamos 13 criaturas que provam que o perigo não é medido em quilos ou metros, mas em miligramas de neurotoxina, em densidade de parasitas ou na pura intensidade de um enxame furioso. A selva é linda, verde e vibrante, mas é também um laboratório de bioengenharia onde a vida evoluiu para ser eficiente, brutal e implacável. Desde a formiga-bala, que te ensina o que significa o sofrimento de 24 horas, até o mosquito silencioso, que transporta o assassino em massa, e a lagarta lonomia, que te faz sangrar até a morte com um abraço acidental. A lição que fica aqui no Odair é que a humildade é a melhor armadura. Respeite o que você não vê. O predador que você não pode ignorar é o predador que você mal consegue enxergar. Se você gostou de se arrepiar com estas máquinas de matar e quer mais documentários de curiosidades que te tiram o fôlego, deixe seu like e inscreva-se no canal Odair. Qual desses 3 insetos você faria de tudo para não encontrar? Deixe seu comentário abaixo. Eu sou Odair e até a próxima jornada ao inexplicável.